Você tem ideia do poder da propaganda? Ao longo da história, temos vários exemplos de países que foram completamente manipulados por propagandas estatais. E atualmente, podemos ver o mesmo acontecendo na Rússia, mesmo que os planos de Vladimir Putin não estejam saindo como esperado. Além da manipulação, Putin também veicula propagandas que falam sobre o seu poderio nuclear e como essas armas podem ser usadas contra os inimigos. Há alguns meses, o parlamentar Denis Maidanov apareceu em uma propaganda em que exalta uma das armas nucleares que pode chegar até os Estados Unidos, enquanto Putin aparece falando da possibilidade de usá-la. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить: да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Além disso, uma demonstração do poder russo é dirigida à OTAN, o que deixa muita gente em alerta sobre as loucuras que Putin poderia cometer. O fato é que a mídia russa é extremamente manipulada e os russos parecem viver uma realidade paralela, ao menos de acordo com as propagandas vinculadas pela TV estatal. Enquanto os tanques e exércitos russos passam por apuros em território ucraniano, o governo de Putin passa outra visão para a população. Para colocar fim na hipótese de que os ucranianos estão vencendo a guerra, propagandas russas usam estratégias para manipular as pessoas. Eles afirmam que os Estados Unidos estavam escondendo armas biológicas em laboratórios secretos na Ucrânia e que a China era uma aliada leal contra o Ocidente. Está se tornando cada vez mais comum histórias de pais e mães russos que não acreditam nos relatos dos próprios filhos que vivem na Ucrânia sobre os horrores que estão acontecendo na guerra. Para muitas pessoas, o que está acontecendo é apenas uma ação militar para libertar os ucranianos dos nazistas. E poucas pessoas estão morrendo no conflito. No final do ano passado, uma ONG que divulga documentos hackeados publicou uma série de e-mails de jornalistas russos em que ficou claro o quanto as propagandas estatais são manipuladas. Em alguns casos, as propagandas levam trechos de vídeos da mídia dos Estados Unidos em que as pessoas fazem comentários positivos sobre a guerra na Ucrânia, mostrando que o Ocidente supostamente tem a mesma visão que os russos. Todo esse conteúdo oferece um vislumbre raro do funcionamento de uma máquina de propaganda que talvez seja o maior sucesso da Rússia na guerra até o momento. Ao mesmo tempo em que o país enfrenta derrotas no campo de batalha, isolamento e condenação internacional, as emissoras de TV estatais veiculam uma versão em que a Rússia está ganhando a guerra, a Ucrânia está em ruínas e as alianças ocidentais estão desgastadas. Enquanto os países do Ocidente achavam que a guerra iria enfraquecer a popularidade de Putin, as propagandas têm ajudado o presidente a conservar o apoio. Mas como essa manipulação é feita? Profissionais que criam conteúdo de mídia estatal escolhem muito bem os conteúdos de imprensa ocidentais conservadores. O Serviço Federal de Segurança, a agência sucessora da KGB, também ajuda a alimentar a mídia russa com informações manipuladas. Em outros casos, são compartilhados vídeos, às vezes de veículos norte-americanos pouco conhecidos, que pareciam indicar que a oposição à guerra estaria crescendo no Ocidente ou que as sanções estariam tendo repercussões negativas para os Estados Unidos. Tudo é pensado e friamente calculado para fazer os russos terem outra percepção da guerra. A Companhia Estatal de Transmissão de Rádio e Televisão da Rússia, mais conhecida como VGTRK, é a empresa estatal de comunicação que é proprietária de várias estações de rádio e TV em todo o território russo. Com quase 4.000 funcionários, a empresa opera alguns dos canais de maior audiência na Rússia, incluindo o Rússia 1 e o Rússia 24, além de ter uma forte presença na internet. Com tanto poder, a emissora alcança quase a população russa inteira, e seu domínio tem crescido com as restrições impostas pelo governo às redes sociais e à mídia noticiosa independente. Todos os dias, o governo russo faz uma lista de pautas que as emissoras vão ter que cobrir. É entregue um documento para todos os canais e outras organizações com os temas que o governo russo quer que sejam tratados, sob ótica positiva ou negativa. Essa manipulação da mídia aumentou muito desde a invasão da Ucrânia, mas a confiança das pessoas na mídia estatal diminui à medida que a guerra se prolonga e que fica mais difícil esconder a realidade. Até porque
Pessoas estão morrendo e a população é quem sofre com isso. À medida que a Rússia foi se isolando do resto do mundo, a importância da China foi ganhando cada vez mais destaque. Repórteres da VGTRK reescreveram reportagens da mídia estatal chinesa, transmitindo a imagem de um país poderoso que estava ao lado de Moscou e cuja população estaria dando apoio a uma guerra justa na Ucrânia. Em um dos e-mails hackeados, foi identificado um slogan que estaria circulando na internet chinesa, que dizia o seguinte: compre um doce russo e você pode convertê-lo numa bala contra o nazismo. Mais recentemente, um estudo publicado pela Universidade de Yale confirmou todo o jogo sujo em relação à manipulação em massa das autoridades russas. Desde o começo da invasão da Ucrânia, pelo menos 6.000 crianças foram levadas para campos de reeducação da Rússia. Segundo as análises da Universidade Norte-Americana, o objetivo principal das instalações é fazer uma espécie de reeducação política nas crianças. Segundo os estudiosos, as autoridades russas, incluindo o governo federal, coordenam um sistema que envolve pelo menos 43 instalações espalhadas pela Rússia e na Crimeia. Entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, diversos grupos de crianças foram observados chegando nas instalações. A idade das crianças varia de 4 meses a 17 anos. E, em alguns casos, jovens de até 14 anos estavam recebendo treinamento militar, mas não há evidência de que eles tenham sido enviados para combate. O mais curioso é que os russos estão fazendo isso com crianças que se encontram em situação delicada. 2 dos alojamentos russos, um hospital psiquiátrico e um centro familiar, foram destinados à deportação de órfãos. Entre os jovens, também há crianças que estavam sob os cuidados de instituições estatais da Ucrânia antes da invasão, e aqueles cuja custódia não era clara ou incerta devido à guerra. Em diversas situações, os responsáveis foram coagidos a autorizar a ida dos jovens aos campos de reeducação. Algumas das crianças também foram transferidas pelo sistema e adotadas por famílias russas ou enviadas para um orfanato na Rússia. O que os homens de Putin fazem com essas crianças? Aparentemente, os jovens foram reeducados de acordo com a visão do governo russo sobre a cultura nacional, história e sociedade. O objetivo é fazer mudança, alteração ou eliminação da identidade nacional. Diante de todos esses fatos, podemos concluir que Putin usa uma estratégia baixa e suja contra seu próprio povo. Para os russos, ele transmite uma realidade paralela sobre a guerra. Ao mesmo tempo em que ele diz que os países do Ocidente estão enfraquecidos, ele faz propagandas de armas nucleares, exaltando o poder russo e afirmando que pode atacar um país a qualquer momento. O problema, caros amigos, é que esse tipo de manipulação é extremamente perigoso e nós temos grandes exemplos disso. Se hoje temos as fake news, saiba que essa estratégia já era muito usada antes do termo surgir. Entre os anos de 1905 e 1955, a União Soviética divulgou diversas imagens para manipular a população. Muitas imagens manipuladas eram de mulheres. O governo soviético usava pôsteres para arregimentar apoio no combate ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Até porque era muito mais fácil convencer uma pessoa a ir para a guerra lutar pelo líder comunista usando a imagem de uma mãe combatendo o fascismo do que uma foto do rosto de Stalin. Quanto ao líder da União Soviética, se um dia alguém dava apoio a ele, no dia seguinte, essa mesma pessoa poderia se ver à frente de um pelotão de fuzilamento como inimigo do povo. Além de dar fim à vida da pessoa, Stalin também era capaz de fazê-la simplesmente sumir da história do seu país. As imagens das pessoas indesejadas eram excluídas de todas as fotografias em que apareciam. Quer um exemplo? Nessa foto podemos ver o jovem Vladimir Lenin ao centro e logo atrás está Alexander Malchenko. Em 1930, ele foi acusado de ser espião e foi executado. Como resultado, ele foi substituído na foto por uma mancha branca. Podemos dizer o mesmo sobre os nazistas. Hitler também usava as propagandas como uma estratégia para manipular a população, com destaque para o cinema, que foi uma importante máquina de propaganda nazista entre 1933 e 1945. Mesmo em abril de 1945, quando grande parte da Alemanha já estava em ruínas, filmes de entretenimento e propaganda
ainda eram exibidos em grandes salas em Berlim. A maior parte das produções eram filmes de entretenimento, mas com um certo objetivo por trás dos panos. Portanto, o que podemos concluir é que não devemos confiar em governos que manipulam as informações e fazem propagandas enganosas, assim como acontece na Rússia atualmente. E acredite, qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu fico por aqui. Um abraço fraternal.